é um estado no qual o consumidor não consegue mais adimplir os contratos que realizou e, consequentemente, sofre uma restrição de crédito. Mas o que a restrição de crédito pode causar a ele? Como eu disse no começo, sem crédito hoje em dia, consumo não há. O consumidor superendividado, ele acaba tendo um bloqueio à nossa sociedade. Ele está tecnicamente falido. Mas essa falência acaba prejudicando o seu dia a dia. Como nós dependemos de forma estrutural do crédito, você tolher totalmente o crédito de uma pessoa é algo muito ruim. É algo que fere a dignidade da pessoa humana. Por essa razão, o consumidor superendividado pode recorrer, pode utilizar de mecanismos para recuperar o seu crédito, para ter mais uma vez acesso a esse crédito. Esta forma de recuperação do crédito se dá de diversas maneiras. Uma das formas de recuperação se dá em razão da chamada ação revisional. Vou propor uma ação revisional que tem como objetivo rever essa dívida e, consequentemente, rever o meu estado de endividamento. Algo importante que eu quero chamar a atenção de todos os telespectadores. A maioria dos PROCONs de todos os estados, se vocês entrarem nos sites respectivos, www.procon, sempre a UF, né, São Paulo, Rio de Janeiro, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, vocês vão reparar que nas páginas iniciais de todos os PROCONs existe um link para tratar do superendividamento. Como é um problema nacional, como grande parte das pessoas se encontram nessa situação, este órgão está viabilizando negociações para resolver o problema dos consumidores. De que maneira? Ele propõe uma negociação, ele propõe um abatimento, e dessa maneira eu consigo manter o consumidor vivo na sociedade. Porque sem o crédito, essa forma de consumo que nós hoje conhecemos se torna impossível. Então fique atento, você tem esse direito e você pode, mesmo endividado, recuperar o seu crédito através da propositura de uma ação ou procurando o PROCON de sua cidade. E lembre-se, você que já utilizou de algum dia crédito, você tem direito de saber quanto você paga. Você tem direito de saber quais são as taxas, qual é os juros, qual é o valor da multa. E o mais importante, jamais pague, jamais cumpra uma disposição contratual que viole o Código de Defesa do Consumidor. Exerça sempre a sua cidadania. Procure o Poder Judiciário, procure o PROCON de sua cidade ou uma entidade de proteção aos consumidores. Sem crédito, você certamente não conseguirá sobreviver na sociedade que hoje nós conhecemos. Nosso programa ainda não acabou. No próximo bloco, no Pergunte ao Professor, nós vamos responder algumas dúvidas sobre esse tema tão importante que nós estamos discutindo. Fique com a gente. No bloco Pergunte ao Professor, você tem a oportunidade de tirar algumas dúvidas sobre o tema que hoje nós estamos discutindo, a concessão de crédito. Caso você queira mandar essa dúvida, ou perguntar alguma coisa, ou até mesmo sugerir um programa, um tema de um programa específico, mande um e-mail para a gente, provafinal@lfg.com.br. Então, vamos à primeira pergunta do dia. Professor, existem limites para a concessão de crédito aos consumidores? A concessão não possui limites específicos. Não existe nenhuma regra que, de alguma maneira, estabeleça um máximo a ser concedido a um consumidor. O que nós sabemos é que, na análise da concessão, é avaliado o comprometimento patrimonial. Ou seja, quanto esse consumidor já está devendo. Mas não existem regras no CDC. Essas regras seriam até interessantes, mas não existe isso. O
que nós temos como limite na concessão são regras que querem deixar a relação extremamente transparente. O consumidor, portanto, ele tem o direito a saber o valor das taxas de juros, tem o direito de saber o montante que ele está pagando, tem o direito de saber qual é o valor desse pagamento à vista, qual o valor do pagamento parcelado. Mas estabelecer o máximo que alguém pode tomar de crédito, isso infelizmente não acontece. E é justamente por esta razão que muitos consumidores se endividam. O endividamento, ele acontece, na grande maioria dos casos, por esse excesso, por esse uso indevido do crédito, que, como nós sabemos, ainda que funcione como um catalisador, ainda que ele sirva para aumentar a satisfação ou garantir o acesso a bens de consumo, ele, infelizmente, pode ser utilizado de uma maneira indevida. Muito bem, vamos agora à próxima questão. Professor, quais são as informações que devem constar num contrato que envolva concessão de crédito? Esse é, sem dúvida nenhuma, um dos temas mais importantes. Quando nós estamos falando de informações, o contrato que, de alguma maneira, estabelece a concessão deve permitir ao consumidor entender o fenômeno da concessão. Ao entender o fenômeno da concessão, isso significa dizer, na prática, que ele, consumidor vulnerável, deve compreender o que e quanto está pagando. Na grande maioria dos casos, o consumidor não tem uma percepção clara do valor da dívida e de quanto isso representa no patrimônio dele. Imaginemos uma situação que alguém utiliza, eventualmente, de um financiamento para adquirir um veículo. A única informação que ele tem de maneira clara é o valor do veículo, o valor desse produto, o preço. Mas para adquirir esse produto, ele esquece do preço e simplesmente analisa a parcela. Nós sabemos que a grande maioria das mensagens publicitárias utiliza duas informações: o valor do preço à vista e o valor da parcela mensal. Este valor da parcela mensal está levando em consideração o preço do produto e a taxa de juros que está sendo cobrada naquela situação específica. Mas o consumidor não entende direito. Uma das informações fundamentais que o CDC exige é que em qualquer contrato de consumo, o consumidor tem acesso ao valor que ele paga à vista e a somatória das parcelas, ou seja, o valor que ele vai pagar a prazo. Isso é importante porque esta informação influencia na tomada de decisão. Ou seja, será que vale a pena comprar esse veículo? Será que vale a pena financiar? Será que eu tenho como suportar essa dívida? Quando você simplesmente analisa a parcela, você é incapaz de perceber isso. A parcela é sempre uma fatia, um valor muito menor do que todo o crédito comprometido. E isso não é visível no primeiro momento. Por isso que o CDC exige que o fornecedor deixe isso de maneira transparente. Além do montante a ser pago, tanto pago à vista como pago de forma parcelada, o fornecedor também tem que informar a taxa de juros. Qual é a taxa de juros cobrada e eventuais outros encargos que vão ser cobrados para esta concessão de crédito. Além disso, temos que lembrar que a taxa e a cláusula penal máxima têm regras específicas no CDC. A taxa deve ser informada, mas a multa com limite de 2%. É o que estabelece de maneira muito clara o artigo 52 do CDC. É sempre bom lembrar que essas informações devem ser prestadas desde o momento da formação contratual, desde a fase de oferta, porque é neste momento que o consumidor avalia as condições para a tomada do crédito ou não. Muito bem. Com isso, vocês entenderam o seguinte: quando você for financiar alguma coisa, saiba que você tem direito a todas essas informações.
caso o fornecedor não queira prestá-las,